Shalom! Você vai aprender agora a diferença entre som e significado. Há certas palavras que têm o mesmo som, mas com significados diferentes. Vejamos o Salmo 100, verso 2 a 4, que cantamos na aula passada. Bo lefanav birnana du ki Adonai hu Elohim hu asanu velo anachnu amo vetzon marito la 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 la. Bo she'arav betoda chatzrotav bitila hu asanu velo anachnu amo vetzon marito la 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 la. O la la la, né, não faz parte do texto, né, é claro, mas dá ajuda na melodia. Se você leu diferentes versões deste salmo, conforme sugeri na aula passada, percebeu que uma versão traz "Ele nos fez e dele somos", e outra "Ele nos fez e não nós". As duas traduções diferem uma da outra, mas ambas são verdadeiras. Foi Deus quem nos fez, não fomos nós quem nos fizemos. É verdade também que não somos de nós mesmos, somos dele. Pertencemos ao Criador por direito de criação, de preservação e de acesso à eternidade. Contudo, fica a pergunta: de onde os tradutores tiraram duas traduções diferentes para o mesmo verso? Do manuscrito que traz Hu asanu velo anachnu. Aí vem a tradução "Ele nos fez e não nós". A palavra lo com aleph significa não. Do manuscrito que traz Hu asanu velo anachnu, vem a tradução "Ele nos fez e dele somos". A palavra lo com vav significa dele. Você percebeu que a pronúncia é a mesma para as duas traduções? Isso aí, mesma pronúncia, mas significados diferentes. Como disse antes, a palavra lo com aleph significa não, e a palavra lo com a vav significa para ele ou dele. Vou escrever aqui no quadro. Lamed, a única consoante que passa acima da linha. Consoante vav, consoante aleph, já estou pensando no segundo exemplo. Lo é não, um advérbio de negação. Consoante lamed, agora sim, com a vav, temos lo, para ele. Há aqui um problema de homofonia. Um copista ouviu velo e escreveu e não. Outro copista ouviu velo e escreveu e dele. Há estudantes que confundem fonética com significado, com semântica. Por isso, separamos esta aula para brincar de traduzir. Escolhemos 10 palavras ou frases hebraicas cujo som se assemelha ao português e vamos fazer uma espécie de hebraiquês, uma tradução pela sonoridade das palavras e não pelos seus significados. Uma brincadeira de tradutor. Primeiro, vamos traduzir cada palavra como se o som dela fosse igual ao seu significado. Depois, traduziremos de acordo com o significado real de cada palavra. Vamos lá? Primeiras palavras: caloterra e mar. Caloteira e mar. Mais duas palavras: morou be Israel. Morou em Israel. Outras duas palavras: gam yachad. Gambiarra. Próxima palavra: miador. Minha dor. Mais uma: chorou. Chorou. Sexta palavra: paz. Paz. Sétima: amatou. Amatou. Oitava palavra: luz. Luz. Nona palavra: cavar. Cavar. 10ª palavra: amora. Amora. É claro que o som dessas 10 palavras ou frases nada tem a ver com o significado delas. Vamos aos significados reais? Caloterra e mar.
suas noras com ela. Morou be Israel, seu professor em Israel. Gam yahad, também juntos. Miadou da mão dele. Chorou o touro dele. Paz, ouro puro. Amatou a sua serva. Luz, amendoeira, antigo nome da cidade de Betel. Cavar, ele sepultou. E Amora, Gomorra. Não é interessante? Pode acontecer de uma palavra hebraica ter o mesmo som e o mesmo significado de uma palavra em português. E isto é raro na Bíblia, mas acontece bastante no hebraico moderno. Escute estas 3 palavras modernas e diga um possível significado para elas. Televisia, rádio, universita. Se você traduziu como televisão, rádio e universidade, acertou todas. Saber pronunciar bem os sons evita cacofonias. Por exemplo, em lugar de se dizer por cada cidadão voluntário, é preferível dizer cada cidadão voluntário. Homens de pouca fé por homens de pequena fé. Até alguma tradução da Bíblia faz isso, essa correção. Isso me faz lembrar quando morei no país de Gales, quando fazia meu mestrado em estudos bíblicos e hebraico bíblico avançado. Numa bela manhã, um amigo galês veio dar uma notícia muito interessante, muito importante, que ele sabia que me alegraria, que um jogador brasileiro acabava de ganhar o título de melhor jogador do mundo. Meu amigo não fala português, mas com toda alegria, com todo carinho que você possa imaginar, ele me disse: Kaka acaba de ser eleito o melhor jogador do mundo. Veja que um som fora de lugar pode mudar até o significado das palavras. Como eu conhecia bem o jogador, compreendi exatamente o que o meu amigo estava me comunicando. É para evitar cacofonia, por exemplo, que mencionamos sempre o nome Adão antes de Eva, quando dizemos Adão e Eva. Os sons, eles são muito importantes em uma língua, mas precisamos ter esse cuidado com cacofonias, como diz. Os poetas da Bíblia, por exemplo, usaram os sons para comunicar melhor a mensagem de Deus a nós. Repetiram certos sons consonantais para dar uma musicalidade ao texto. Veja e ouça o Salmo 122:6. Sha'alu Shelom Yerushalayim Ishlau Ohavair. Você percebe a repetição dos sons sh e le, shin e lamed? Então, isso dá uma musicalidade ao texto, ajuda na memorização. Sha'alu, Shelom, Yerushalayim, Ishlau, Ohavair. Agora, um exemplo de assonância do uso do som de vogal para dar também uma musicalidade ao texto. Leia e escute Isaías 1:21. Erra, Hayetá, Lezoná, Kiriá, Neemaná. Veja que cada palavra terminou com A. Erra, Hayetá, Lezoná, Kiriá, Neemaná. Esses exemplos aprendi com o escritor Robert Alter. Atenção para não confundir o som das palavras com seus significados. Normalmente, os sons não têm nada a ver com os significados, mas devem ser valorizados, tanto na construção poética quanto para a boa comunicação. Para terminar nossa aula, você sabia que a palavra arco-íris em hebraico é o mesmo que arco, de arco e flecha? Não? Essa eu aprendi com a escola israelense eTeacher. Então, ao colocar o arco-íris no céu, símbolo da aliança de Deus com a humanidade e com a natureza, Deus estava dizendo simbolicamente que ele dependurava o seu arco no céu. Ou seja, ele dependurava uma arma. Qual era a mensagem de Deus então? Que não haveria mais guerra entre ele e os seres humanos. O arco no céu lembra a aliança de Deus com a raça humana e com a criação em geral. Lá no conto babilônico da criação, Marduk, uma das primeiras coisas que ele faz é dependurar o arco. Então, quem lia essa história lá no passado tinha essa ideia na mente de que Deus havia dependurado o seu arco no céu, ou seja, o arco-íris. Chegamos ao final da primeira aula do módulo 3. Até a próxima. Shalom!